Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Sérgio Linhares e este é o culto online deste domingo, 22 de março de 2020, culto da manhã da Igreja Batista do Boa Vista. Sejam bem-vindos a este momento em que nós estamos atravessando uma privação, não podemos estar juntos fisicamente, mas temos a alegria de estar nesta manhã juntos, compartilhando com você e com a sua família a palavra do Senhor. Convide os seus familiares para estarem conosco aqui. Será uma companhia muito agradável se mais alguém puder participar com você do culto dessa manhã de domingo. Esteja com a sua Bíblia a postos, também o seu inário cantor cristão, se for possível. Vamos louvar o nome do Senhor, meus irmãos. Não vamos deixar que as dificuldades nos impeçam de cultuar a Deus, de nos colocarmos na sua presença. Neste momento eu quero te convidar a fazer comigo uma oração inicial, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para este momento de culto, nesta manhã agradável de domingo. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sou-te grato, meu Deus, pela noite que passamos e pelo cuidado e pela misericórdia do Senhor para conosco, ó Deus, permitindo, ó Pai, que nós despertássemos nesta manhã de domingo, alegres, confiantes no Senhor, persistentes na nossa fé. Senhor Deus, abençoe as famílias da Igreja do Boa Vista, que comigo estão celebrando o nome do Senhor nesta manhã, ó Pai. Espírito Santo de Deus, dirige-nos neste culto e, ó Pai, que nossos corações estejam abertos para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Esta é a nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, queridos, eu quero convidar vocês a um momento de adoração nesta noite. Nós estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Eu gostaria de entoar com vocês nesta manhã, para iniciarmos o hino santo, o hino número 9 do nosso cantor cristão, e nós vamos louvar o nome do Senhor nesta manhã, com a ajuda, é claro, da nossa sonoplastia, tá bom? Louve o nome do Senhor conosco por meio deste conhecido hino do nosso inário. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo,
Esperamos que você tenha com alegria louvado o nome do Senhor conosco nesta manhã de domingo. Você está na presença de Deus, esse é o culto online da Igreja Batista do Boa Vista, neste domingo, dia 22 de março de 2020. Seja bem-vindo, a sua companhia é agradável e juntos estamos louvando o nome do Senhor. Bem, nós vamos passar a mensagem desta manhã. E eu oro para que Deus, de uma forma especial, venha falar ao seu coração nesse dia. Tantas coisas estão acontecendo e nós precisamos nos apegar, meus irmãos, à palavra de Deus e aquilo que ela tem para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. E nesta manhã nós queremos falar com você dentro do seguinte tema: o governo de Deus. Veja bem, quero convidar você a meditar um pouquinho sobre as riquezas desse tema, o governo de Deus. Para tanto, peço a você que tenha em mãos a palavra de Deus e abra no Salmo 99, o versículo 1, e esse versículo é muito precioso, eu quero ler em duas versões para você. Na versão da linguagem de hoje diz assim: o Senhor Deus é Rei, os povos tremem, ele está assentado no seu trono, ele está sobre os querubins, a terra estremece. Meus queridos, a outra versão diz assim: o Senhor é quem governa o mundo, tremam os povos. O Senhor está entre os querubins, estremeça a terra. Queridos, vocês já devem ter ouvido falar que Deus governa a história. Ora, o que isto representa para mim? O que isto representa para nós? Bem, na verdade, nós cremos que com o seu poder, Deus governa o mundo. Todavia, o problema nasce, meus irmãos, e a dificuldade também, quando nós nos deparamos com tantas situações que nos alarmam, como desgraças e coisas negativas em geral. Então nós ficamos questionando onde está Deus diante destas coisas, visto que Ele é o governador da história, visto que Ele é o Senhor da história. Onde está Deus neste momento? Então vamos fazer algumas considerações a respeito disso. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo é: existem razões humanas para o mal existir. Razões humanas para a existência do mal. Bem, a pergunta é: por que nós estamos vivendo situações tão próximas do caos? Por que ao meu redor e ao seu redor estão acontecendo coisas tão estranhas, as quais nunca precisamos experimentar? Por que o Brasil e o mundo estão passando por tantas dificuldades e vivenciando situações até então inéditas na nossa história? Por quê? Não será pelo fato de que os homens cada vez mais fazem menos caso dos ensinamentos deixados por Deus e procuram buscar os valores sob os quais eles querem constituir a sociedade atual fora dos preceitos divinos? Ora, Jesus, por meio do seu exemplo, mostrou a mim, mostrou a você, mostrou à humanidade a única defesa eficaz contra os vícios e contra os erros que corrompem os homens, levando-os à destruição. Meus irmãos, não é difícil compreender que, na medida em que os homens se afastam de Deus, os desastres se tornam inevitáveis. Então, veja bem, existem razões bem humanas para o mal estar existindo no nosso meio. Outra coisa que eu gostaria de te convidar para refletir nesta manhã é sobre uma sociedade humana perfeita. Será que nós podemos almejar, será que nós podemos pensar, nós podemos imaginar uma sociedade humana perfeita? Seria impossível, meus irmãos, conceber uma sociedade mais perfeita do que aquela onde todos os homens obedecessem piamente aos mandamentos divinos. Porque se isto acontecesse, então cairiam por terra tantos problemas que afligem e atormentam os homens.
Há muito tempo atrás, Agostinho, grande filósofo da antiguidade, filósofo cristão, em poucas linhas, ele traçou a imagem de uma sociedade verdadeiramente e inteiramente cristã. E no dizer de Agostinho, as palavras dele foram as seguintes: será como um exército de homens e mulheres formados na doutrina de Jesus Cristo, governadores, maridos, esposas, juízes, negociantes, pais, filhos, mestres, servos, todos agindo dentro da doutrina cristã, todos sendo corretos e todos promovendo o bem. Isso foi o que disse Agostinho, quando imaginou o que seria uma sociedade humana perfeita. Meus irmãos, a pergunta é, nessa altura da nossa reflexão, será que nós estamos imaginando, será que nós estamos falando de uma utopia? Será que nós estamos falando de um sonho? Uma distante e impossível realidade? Como conseguir uma solução, então, para os dramas da atualidade, meus irmãos, se os homens insistem em desprezar os preceitos divinos? Bem, é preciso entender algo importante, meus irmãos. Justamente pelo fato de que hoje os homens se encontram tão afastados dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos divinos, que a intervenção divina se faz muito necessária. Seriam os acontecimentos do tempo presente, irmãos, e essa grande crise de saúde pública, uma verdadeira pandemia que nós estamos experimentando, seriam esses acontecimentos a intervenção divina acontecendo, uma demonstração da intervenção divina? Nós ficamos nos perguntando. E há razões sólidas para pensarmos nesta direção. Concluindo, queridos, esta breve reflexão nesta manhã, onde nós dialogamos um pouquinho a respeito do governo de Deus e a declaração da Bíblia a respeito deste governo, eu queria dizer a vocês que nós temos base na palavra de Deus, irmãos, para termos confiança de que chegará o tempo, e parece não estar distante, que Jesus Cristo e a sua igreja triunfarão. Sim. É como já disse um antigo poeta cristão: as mãos da providência divina obrigarão novamente os mares a se abrirem, e de par em par moverá as montanhas e fará estremecer a terra inteira, se isso for necessário, para que se cumpra a sua promessa quanto à sua igreja. E a promessa de Deus é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a sua igreja. Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, a oração daqueles que creem em Jesus deve ser, nestes tempos, ainda mais fervorosa. Até o ponto em que, de joelhos por terra, nós digamos, cheios de confiança: venha a nós o teu reino, Senhor. Queridos, então, que o Senhor nos fortaleça nesses dias e que cada um de nós da Igreja Batista do Boa Vista tenha uma fé viva, corajosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso neste momento. Convido a você a se colocar na presença de Deus. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê condições de entender a sua palavra nesta manhã, com alegria em nossos corações. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua palavra que chegou ao nosso coração nesta manhã. A tua palavra nos encoraja como igreja, ó Deus, a entender, ó Pai, que não há nada neste mundo capaz de derrotar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A promessa do Senhor, e ela se cumprirá, é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que o Senhor moverá, ó Deus, tudo o que for necessário para que a igreja do Senhor seja vitoriosa.
Nós te damos graça por essa palavra e que ela encontre guarida, encontre morada no meu coração, no coração desta pessoa que está assistindo esse vídeo, no coração desta família que está acompanhando esse culto online. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso, queridos. Nós gostaríamos, antes de nos despedirmos, de mais uma vez louvar o nome do Senhor nesta noite. Nós queremos cantar um hino bem apropriado para esta ocasião, que é o hino número 108 do nosso hinário. Vamos louvar o nome do Senhor com este hino, apropriadamente chamado, tem um nome, de chamada final, mas é um hino conhecido, você certamente conhece a letra desse hino. Louve ao Senhor conosco nesta manhã, cantando este hino. Sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Glória! Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Quando se fizer chamada, lá estaremos em nome de Jesus. Queridos, foi um grande prazer estar com vocês nesta manhã. Nós vamos agora orar mais uma vez, encerrando este culto deste domingo, culto matutino, dia 22 de março de 2020. Feche os seus olhos, mais uma vez vamos orar, desejando que os anjos do Senhor estejam acampados em torno da sua vida, do seu lar, dos seus familiares. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, visite nesta manhã este lar, ó Deus, que nos assiste. Que os anjos do Senhor protejam esta família, Senhor Deus, de qualquer contaminação. Senhor, que a bênção da saúde exista, ó Deus, em cada lar da nossa querida IBBV. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dê uma semana de vitória, um restante de domingo na Tua presença, Senhor. Senhor, meu Deus, permita, ó Pai, que cada ovelha desse rebanho esteja em tudo sendo guardada, suprida, protegida, amparada, consolada pelo Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre este lar, sobre todos os lares da nossa igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.
Mais uma vez, agradeço pela sua preciosa atenção. Espero que este culto e a palavra nele ministrada e os louvores nele realizados edifiquem a sua vida neste domingo, que é o dia do Senhor. Eu quero mais uma vez lembrar, queridos, que hoje, neste domingo, eu, pastor Sérgio, estarei no plantão pastoral no templo das 10 horas às 11 horas da manhã, para que ali você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta, uma vez que não é possível que nós façamos isso virtualmente. Mas no grupo de WhatsApp da nossa igreja, o IBBV em Ação, está lá a informação da conta bancária da igreja, onde você também pode depositar o seu dízimo, a sua oferta, caso queira. Mas eu estarei neste horário lá no templo para que seus dízimos e ofertas sejam consagrados e depois, posteriormente, encaminhados à tesouraria da igreja. Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia para você. Até breve, em nome de Jesus.